Vocês estão prontas? Sim. Deixa eu apertar. Gravando! Salve galera, estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Onde Já Se Viu para falar hoje sobre mais um dos nossos temas, uma das nossas dúvidas, né, que sempre surgem dentro da área da engenharia civil, que é sobre o assunto, a parte de topografia. Então, a nossa convidada de hoje é a Ingrid, minha querida amiga Ingrid aqui, né? E quiser se apresentar um pouquinho? Então, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Olá a todos. Espero que vocês gostem hoje do nosso bate-papo. Eu sou bacharel em Geografia, sou formada em Geografia, né? Tenho também mestrado em Geografia e estou quase concluindo o doutorado em Geografia. Então, trabalho na área de topografia, tenho experiência, né, lecionando, inclusive, né, disciplina de topografia para os cursos de Engenharia Civil, Geografia, Agronomia, Arquitetura. E trazer um pouco dessa experiência para vocês, assim, da importância da topografia, né, principalmente para a Engenharia Civil, e por que diversas áreas têm, né, essa mesma disciplina, né, esse mesmo cuidado. Então, tentar discutir um pouquinho aí nessa ideia. Beleza, maravilha. Sempre antes de ir atrás de um tema, de um vídeo, né, eu sempre coloco algumas perguntas, faço algumas enquetes no Insta, principalmente, para os alunos, ex-alunos, né, formados, às vezes recém-formados, sempre vem com algumas dúvidas, né, sobre aquele tema, e daí eu passo geralmente para o convidado, como eu passei para você, para a gente seguir mais ou menos uma linha em cima dessas dúvidas que surgem. E uma das dúvidas que surgiu era se, com relação à sondagem, né, o levantamento, né, das características do terreno, se faz parte da topografia, dentro da área da topografia? Bom, então veja, né, assim como para estar fazendo, né, levantamento, trabalho prático, a topografia ela também tem que atender, né, tem que seguir uma norma, né, uma NBR, que é 13.133, que fala especificamente da execução do levantamento topográfico. E a topografia vem antes, na verdade, vem antes da sondagem do terreno. Porque, para a área de engenharia, o que mais importa, né? Você for para a área da construção civil especificamente, precisa conhecer o terreno, precisa conhecer o relevo. A sondagem vem após, que é o subsolo. Mas aí na superfície, né, antes da gente fazer a alocação dos pontos, aonde vai ser os pontos de perfuração, tem que conhecer o terreno. Então faz toda a medição do terreno, faz a medição, né, a angular, a distância horizontal do terreno, perímetro do terreno, a altimetria do terreno, o desnível do terreno. E com essas informações a gente consegue também, inclusive, alocar aonde serão quais os pontos, né, também seguindo a norma da BNT, a NBR lá para a sondagem, mas definindo exatamente no local ali onde vai ser os pontos de sondagem. Então é um levantamento preliminar, né, um levantamento que vai preparar o local, o lote, né, o terreno em si, para daí fazer posteriormente a execução. Maravilha. Uma outra dúvida que surgiu dentro do tema é sobre qual profissional que trabalha com a topografia. Então, são, na verdade, vários profissionais, né, inclusive os cursos de graduação ofertam a disciplina de cartografia com diferente carga horária, digamos assim. Mas veja, desde geografia, né, engenharia civil, arquitetura, agronomia, engenharia florestal, engenharia cartográfica, né, tem a topografia na grade, né, do curso. E aí varia a carga horária. Então, são esses profissionais que são habilitados, né, por exemplo, falando da engenharia civil, assim como o profissional para atuar ele tem que ter um registro no CREA, ele tem as habilitações para fazer alguns trabalhos topográficos, né, alguns levantamentos topográficos. Então, por ele ter tido a disciplina e tal, né, ter esse conhecimento, ele consegue fazer alguns trabalhos. O que seriam esses trabalhos? Né, fazer o levantamento, conhecimento, reconhecimento do lote, como eu falei, a distância, a camponesa. Puta merda, ele tá destruindo a cama dele, certeza. Ele tá comendo alguma coisa. Uma outra dúvida que surgiu é que profissional que trabalha com topografia. Bom, então veja, são, né, vários profissionais, na verdade, que
que podem estar realizando trabalhos topográficos, né? Então, comentei de alguns cursos, mas vamos, né, citar exemplos assim: engenharia civil, um engenheiro civil pode fazer um trabalho topográfico, um geógrafo, um agrônomo, um arquiteto, um engenheiro agrimensor, engenheiro cartógrafo, um engenheiro florestal, desde que tenha isso na sua grade, né, na sua formação ali durante o curso. É claro que a topografia, né, falando um pouco da topografia, é topografia. Então, grafia é estudo e topo-relevo, estudo do relevo. E aí depende do objetivo do trabalho, né? Vamos por a geografia, a gente tem um objetivo de estudar a topografia no viés da geografia. Né? O engenheiro civil tem o objetivo para estudar ou, né, aplicar, utilizar a topografia voltada para a engenharia, pensando mais na parte mesmo da construção, né, ou projetos, alocações. Então, desde da construção assim, um projeto de uma ponte, né, ou fazer um traçado de uma rua, corte e aterro, né, fazer um terraceamento geométrico, um reconhecimento do terreno para construção, para edificação. Então, tudo isso depende do conhecimento do relevo, da topografia, do desenho da área, do desnível da área. Então, são vários, na verdade, né, esses profissionais que eu citei, mas com o intuito assim, do objetivo para cada área específica. Depende da atuação dele. Depende da né? atuação dele. E quais são os principais serviços que o topógrafo faz? Então, o topógrafo, né, ou quem trabalha com a topografia, e até engenheiro civil pode, né, estar atuando nesse sentido, primeiramente reconhecer o local, né, fazer um reconhecimento do local. Como? Né, as medidas horizontais, então fazer toda a parte da planimetria, toda a questão das medidas, fazer uma descrição, tanto topográfica, uma caracterização física da área, o que já tem de edificação, se tem árvore, por exemplo, a rede de esgoto passa por ali, a rede de água passa por ali, outros serviços, né, de infraestrutura, de rede pública, digamos assim, se é um terreno, a alocação do terreno, né, em relação à vizinhança, onde que está alocado esse terreno, se é um terreno de esquina, isso vem a parte da planimetria, que a topografia ela se divide em planimetria e altimetria. E a altimetria seria a medição do desnível, né? Então, ver mesmo o desnível do terreno, se é um terreno plano, se é um terreno mais acidentado. Então, esses são alguns dos serviços, fazer projeto para implantação de loteamentos novos, traçados de ruas, expansão urbana, planejamento urbano. Tudo envolve a atuação, né, do topógrafo ou profissional que está atuando, né, utilizando da topografia. Maravilha. E com relação à obrigatoriedade, quando que é obrigatório, é obrigado, né, a contratar um serviço de um topógrafo? Então, quando precisa desse serviço que eu acabei de citar, né? Esse reconhecimento ele precisa estar registrado, né? Então ele precisa de um profissional que esteja habilitado até para emitir uma RT, por exemplo, junto a um CREA, um órgão responsável, né? E que assine esse documento. E aí traz a confiabilidade, por exemplo, da precisão, inclusive, do levantamento, né? A precisão da informação que foi levantada. De repente, uma divisão de lotes, né? Um desmembramento, coisa assim, vai precisar também do levantamento topográfico. Ou o interesse, né, em construção, comprei o terreno, pretendo construir, o que eu faço agora? Né? Precisa de um levantamento topográfico para conhecer as características do terreno. Há uma ampliação, uma duplicação de rodovias, precisa de levantamento topográfico para saber exatamente onde vai passar. Expansão, ampliação da rede de água, de esgoto, né, de serviço, então precisa de conhecimento topográfico também, para saber os traçados ali por onde vai passar esse serviço. Até pela questão do corte e aterro, né, do terreno. Então, quando precisa retirar o solo para fazer o nivelamento, ou o aterramento, que é colocar o solo, né? Então, quanto de solo que vai ser colocado, quanto que vai precisar, né, para fazer esse aterramento, pela questão mesmo de até, né, ligação com... vamos supor assim, projeto de hidráulica vai necessitar ali saber onde que vai, para onde que vai os fluidos, para onde que vai, né, o despejo, tudo. Então tem que ter que conhecer o terreno para fazer toda essa ligação hidráulica, para fazer a fundação e aí juntamente com a parte da sondagem, né, saber
exatamente onde fazer a perfuração da sondagem. Então, na verdade, a topografia é para reconhecer a área, né? Para fazer todo o reconhecimento da característica da área, conhecer o relevo ali para conseguir fazer esses projetos. Maravilha. Mesmo sendo repetitivo, mas né, provavelmente né, em cima dessa pergunta que surgiu, né, de todas essas características, qual que seria a importância da topografia na engenharia? Por exemplo, para o engenheiro ou recém-formado ou o aluno da engenharia, seja ela civil, como a maior parte do nosso público-alvo aqui do canal, ou de outras áreas, qual que é essa importância maior da topografia dentro da engenharia? Então, dentro da engenharia é a locação de obras, né? Eu citaria a locação de obras como o principal objetivo. Então, só consegue fazer a locação de obras se realmente saber que terreno você vai estar trabalhando. Assim, vamos imaginar um terreno plano, né? Então ele vai ter um tipo de projeto. E aí não vou nem citar a questão do subsolo, né? Não vou entrar na questão da fundação. Mas um terreno plano vai ter um tipo de projeto arquitetônico. Aí você pega um terreno que tem uma declividade acentuada, ele vai ter um outro tipo de projeto arquitetônico. Então, o engenheiro ele pode estar atuando, ele pode fazer esse levantamento, né? Ele mesmo pegar o equipamento, a gente trabalha para esse tipo de levantamento nível, né, para fazer a medição da declividade, e o teodolito, que aí faz toda a parte de planimetria e altimetria. O que geralmente eles contratam, né, um profissional topógrafo, justamente pela dificuldade de ter o equipamento, né, um equipamento assim relativamente caro, né, e quem tem os equipamentos já opta por trabalhar somente com a topografia, né. Então, eu sempre falo assim para os alunos de engenharia que é bem importante eles terem essa noção, para eles pegarem ali a planta depois, né, o projeto com toda a questão ali das cotas, os desenhos, tudo com as medidas, eles saberem interpretar, e a partir daquela interpretação eles conseguirem projetar. Então é importante que eles tenham essa noção, né, do início, de ir para o terreno, para fazer o acompanhamento, né, do levantamento, ou se eles tiverem eles mesmos tiverem condição de fazer o levantamento, eles mesmos fazerem, mas é importante que eles tenham essa base, né, que eles tenham esse conhecimento, porque é a partir daquela realidade ali que ele vai projetar. E assim, tomar muito cuidado, né, eu sempre falo, como tem diversos materiais disponíveis na internet ali para consulta, tomar cuidado também com o que você pega de informação, às vezes uma curva de nível, né, um serviço básico, um documento, um arquivo básico que você já tem pronto na internet, nem sempre é de qualidade ou de precisão. Então eles têm que tomar cuidado, porque pense, uma vez que você pegue algo errado que não tem precisão, você vai projetar em cima daquilo. E vai ter todas as outras consequências, né, que o engenheiro civil sabe, um recalque, né, algum problema. Então a topografia é a base, né? Então, tendo conhecimento da base, tendo conhecimento ali exatamente, né, ou especificamente de como é o terreno, como trabalhar com o terreno, aí ele tem mais confiabilidade, ali, mais segurança para tá atuando, tá projetando. Por isso que a gente tem a topografia dentro dos nossos cursos, seja na arquitetura, seja na engenharia, seja na agronomia, né? Todas essas características, a agronomia tem muita aplicação também em função do uso diretamente no solo, né? E uma outra pergunta que surgiu é se existe algum curso mais específico para trabalhar com topografia. Existe, né? Hoje tem pós-graduação e tem cursos específicos de topografia. Por exemplo, alguns trabalhos assim, de topografia, como georreferenciamento de imóvel rural, obrigatoriamente tem que ter uma especialização em georreferenciamento e topografia. Desculpa. Então tem que ter essa pós-graduação, porque o próprio INCRA, né, você precisa também ter um registro no INCRA, e o próprio INCRA precisa reconhecer essa habilitação. Então, com a nossa formação, né, engenharia civil, geografia, por exemplo, nós temos uma habilitação para alguns levantamentos topográficos, né, planimétrico, altimétrico, nivelamento, ver questão ali de corta-terra, como eu falei, né, alocação e tal, mas trabalhos assim de georreferenciamento de imóvel rural que a gente precise coletar coordenadas específicas com precisão, fazer todo um pós-processamento de informações e protocolar esse projeto, por exemplo, no INCRA, aí a gente precisa especificamente
dessa pós-graduação ou desse curso à parte, né? E para quem quiser se aprofundar, obviamente, né, a gente sabe que na graduação assim, é muito rápido, né, as disciplinas que a gente tem. Então, quem quiser se aprofundar, tem cursos também de topografia, específicos de topografia. E a topografia hoje está muito tecnológica. Então, aqueles equipamentos que a gente conhecia no passado, o teodolito, por exemplo, né, ou até mesmo seção total, hoje tem vários levantamentos sendo feitos com drones. Então, assim vai se atualizando simultaneamente. Né, levantamentos com precisão já são feitos com drones. Né, outros scanners também que já escaneiam toda a parte do relevo, já automaticamente transforma isso em uma nuvem de pontos que você consegue abrir no AutoCAD e ver em 3D a imagem. Então é bem bacana. Mas o básico, né, vamos supor, mas eu não tenho equipamento e de repente quero fazer um nivelamento. Ainda é possível fazer com os equipamentos antigamente, que é a mangueira, né, de nível lá. Então, que era bem comum, ou né, o curta distância, ou a trena funciona bem. Então, desde que seja uma medida, né, ou assim, um reconhecimento de uma medida, alguma coisa, já está fazendo um trabalho topográfico. Né? Então, seria isso. Então, né, esse é um assunto que ainda tem, né, diversas dúvidas, né, sempre tem dúvidas, principalmente quando você começa a trabalhar, né, diretamente, né, desenvolver um projeto, por exemplo, na engenharia, em que momento que você vai ter essa utilização e tudo mais. Então, por isso que a gente trouxe, né, esse vídeo aqui, né, esse assunto do nosso canal, para a gente poder ter esse primeiro contato, né, tipo, e saber essa importância que a gente tem. Né? É mais um dos elementos que está presente dentro da engenharia como um todo e onde a gente precisa trabalhar em conjunto com profissionais específicos. Seja o geógrafo, ou seja um engenheiro ou agrônomo, né, um profissional que trabalhe diretamente com a topografia, que precisa ter um conhecimento mais aprofundado para desenvolver determinados trabalhos, ou mesmo os trabalhos, né, que sejam mais diretos, precisa ter pelo menos algum conhecimento, né, para ir fazer todo esse levantamento, que vão auxiliar para que o projeto como um todo seja, né, coerente, né, de uma forma geral. E assim, o conhecimento vem com a prática, né? Então, uma coisa é nós aprendermos durante o curso, outra coisa é executar isso na prática. Então, é muito fácil você pegar um terreno como exemplo ali, que tem 200 metros quadrados, é uma maravilha. Mas quando você pega um terreno grande, né, uma obra grande para fazer, você vê todos os elementos que tem, de repente tem um obstáculo ali, uma árvore no meio, tem uma edificação no meio, já muda todo o contexto do levantamento. Então é bem importante, assim, eu, né, cito que a topografia para a engenharia civil é a base, né, como conhecer o subsolo, sondagem e tudo, mas a topografia em si é a base. Porque é ali que você vai projetar, ali que você vai ter uma ideia, né, do arquitetônico que você vai fazer, como eu comentei, um terreno plano, um terreno acidentado, já muda todo o contexto. Né? Isso. Muito obrigado pela participação, né? Com certeza a gente vai ter outros momentos aqui, ainda de uma super amiga, né? Nossa companheira aqui. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar, né? Não se esquece de se inscrever no canal, dar um curtir e mandem suas dúvidas aí, pode colocar as dúvidas aqui no canal, entrar em contato dentro das redes sociais, contato da Ingrid também, né, vai estar aqui no finalzinho também, quem quiser entrar em contato, fiquem à vontade, beleza? Né? Tringa, bate aquele sininho. Valeu, brigadão. Até a próxima. Para fazer um corte, para fazer um nivelamento, ou de repente colocar, né, o solo, colocar a terra para fazer uma... O solo e a terra. Eu esqueci a palavra, quando coloca o corte... o aterro, né? Meu Deus, tô falando isso. Pergunte de novo. Volta! Não, e como que funciona a questão da topografia na engenharia especificamente? Então, a topografia para engenharia é... Eu acabei de responder. Aquilo se complementa, Pois né? se complementa. Corta, ó, eu seguro na São João, presta atenção. Então vou cortar essa.